93. Estamos conversando com o geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo IBGE, William Passos, e com Aloysio Abreu Barbosa. Aloysio, passo para você, para a gente seguir com a conversa. William, você frisou aí umas 2 ou 3 vezes no primeiro bloco que esse estudo tem que ser, o estudo que você fez, você com Alcimar e Zé Alves, tem que ser, ele é complexo, ele tem que ser relativizado, sobretudo em ano eleitoral. Você fez essa ressalva umas 2 ou 3 vezes nas suas falas no primeiro bloco. Hoje faltam exatamente 94, para ser mais preciso, 93 dias e menos 16 minutos para as eleições, porque 94 dias, mas as urnas seriam abertas 16 minutos na votação. Está 94 dias, né, para a eleição. É pouco tempo. E você tem feito, nós temos feito, em parceria com você como colaborador, análise de pesquisa já desde a eleição presidencial, né, a eleição nacional de 2022. Como eu troco ideia com você, troco com outros estatistas também, com o Shimoda, o Murilo Diegues, que teve estudos de pesquisa, o João Peixoto, que eu trocava muito tempo com o João Peixoto, porque eu digo, o João Peixoto é a pessoa que eu vi que mais entendia de nominata e apuração. É um negócio impressionante. Aquele jeito dele, mas a cabeça que a camarada tinha para entender nominata e eleição era um negócio. Eu nunca vi coisa parecida. Era impressionante. O próprio Cristiano também é muito bom com números, né? Mas a gente tem feito essa parceria assim, regularmente, né? Todas as pesquisas de estudos confiáveis, por óbvio. Não dá para fazer igual o bolsonarista, achar que o Brasmarket já está... A Brasmarket, que ninguém ouviu falar Brasmarket na eleição, estava falando uma coisa e todos os demais estavam falando outra. Né? E, quer dizer, é um trabalho que eu acho, assim, até agora, logicamente que você tem exceções à pesquisa, eu sempre falo isso, as pesquisas dos Estados Unidos de 2016, presidenciais, que apontavam a vitória de Hillary com alguma folga e deu Trump, embora lá seja um processo totalmente diferente, colégio eleitoral, né? Eu sei, mas que você morou lá, para quem não conhece, o cara não entende. Porque por delegados, né? Eu concorro com você, presidente. Uhum. A gente concorre, lá, cada estado é um ranking que eles têm. Tem um número de delegados. Ele é dado pela população e PIB per capita. Uhum. Isso faz porque ele tem aquele número de delegados. Califórnia, por exemplo, é São Paulo deles. Sem dúvida. É o locomotivo. Então a Califórnia é o que mais tem delegado e o mais populoso também. Então tem mais economia mais pujante e mais população. Uhum. Califórnia tem 50 delegados. Concorremos à presidência dos Estados Unidos, eu, você e o William. Graças a Deus, eles não vão correr esse risco, mas, enfim. Se bem que com o Trump e Biden, talvez eles fossem melhor conosco. Mas, enfim, William teve, sei lá, até que tem 5 milhões de votos populares da Califórnia, tem muito mais, mas vou botar 5 milhões. O William teve um voto a mais que você, que teve um voto a mais que eu. Uhum. Um voto entre milhões. O William leva os 50 delegados da Califórnia. Exatamente. E aí que faz faz a diferença no final da soma. Mas assim, os 2 momentos que eu vi pesquisa errar foram a eleição de Trump em 2016 e a eleição... Nós fomos dormir praticamente com a Hillary eleita. E acordamos com o Trump presidente. O processo lá de apuração é mais lento porque é voto em cédula, né? Papel. Você não entende também. Lá, alguns estados você vai votar, você vota presidente, conselho tutelar,
e xerife, na mesma cédula. Sim, É difícil para o brasileiro entender o processo eleitoral estadunidense. É muito complexo. O juiz também da comarca, ele também é eleito. Não o juiz na mesma. Eleito, o promotor é eleito. Mas assim, defensor público. Na mesma cédula que você... É por Estado, na mesma cédula, às vezes, que você está elegendo presidente, você está elegendo conselheiro tutelar, na mesma cédula. Então, o processo é muito mais lento, que é papel, né? Mas, assim, enfim, as 2 vezes que eu vi pesquisa errar, foi em 2016, presidente dos Estados Unidos, que deram Hillary e deu Trump no colégio eleitoral, e o Witzel em 2018, primeiro turno. Foi incrível. O Datafolha chegou a pegar o início do movimento. Foi. Mas a dimensão você só viu na apuração. Nem as pesquisas de boca não deram. Realmente foi um fenômeno incrível. Para não dizer que pesquisa não erra, esses 2 momentos, assim, para mim, foram muito marcantes de erro das pesquisas. Mas são exceções, ao meu ver, que confirmam uma regra. Pesquisa não é infalível, ela projeta tendência. Né? E as tendências, o Marco está subindo, o William está caindo, a Luísa está estável. Eu acho que isso... Da onde que vem a subida de Marco? Aí você vai nas fatias. Da onde que vem a descida de William? Você vai nas fatias, né? A Marco cresceu mais no evangélico, o William perdeu mais no 2 a 5 salários mínimos. Você entende no processo. Bolsonaro, por exemplo, ele endureceu com Lula vem liderando folga. Desde 2018, mesmo preso. Em 2 movimentos, eu acho que o William vai concordar comigo. Em julho de 2022, entrou o ICMS combustível. Até aquele momento, o Lula liderava no 2 a 5 salários mínimos. A partir dali, Bolsonaro passou a liderar. Veio o auxílio emergencial de 600. Aí o 0 a 2 salário mínimo, que é o grosso do eleitor de Lula, é a maior fatia do eleitorado brasileiro, né? Infelizmente, a nossa maior população é pobre. 0 a 2 salários mínimos, ameaçou mexer, não mexeu. Bateu e voltou. Entrou consignado. Quando entra consignado, a gente discutiu, mexeu bem. Aí eu falei, Bolsonaro para ganhar a eleição. Isso é análise fria de número de movimento eleitoral, né? Isso tudo você vê a partir de pesquisa, né? Você vê a partir de pesquisa. E foi muito pequena a diferença no final, né? Quer dizer, proporcionalmente. 1,6. 1,6 é a mínima diferença. A menor diferença da história. Mas foram esses 2 movimentos. O de 2 a 5 salários mínimos. Mas essas coisas refletem imediatamente. Eu ia até colocar uma pergunta mais tarde, eu posso dizer, o que esses benefícios sociais e às vezes de preço, de controle, eles chegam a influenciar nas candidaturas políticas, que eles usam muito isso, na verdade, Aloysio? Os candidatos... Você teve aqui o caso clássico da Operação Chequinho, né? Sim, exato. Enfim. O problema no caso do check-in, por exemplo, segundo as próprias assistentes sociais que faziam, lógico que você tem que ter auxílio, mas o critério que se passou a adotar para englobar mais gente que deixou de ser técnico e passou a ser político, percebe? Sim, claro. Esse foi o leitmotiv da check-in. Mas, William, até agora, falei 94, desculpa pelo preâmbulo longo, mas estamos 94 dias das eleições. E a gente tem feito, a gente fez algumas pesquisas já desse ano eleitoral 2024, registradas no TSE. E tem algumas coisas que me parecem muito claras. Você pega, por exemplo, a pesquisa Prefab Futuri, a mais recente, de Carlos Moreira, feita em 21 de julho, registrada no TSE sob o número RJ 02842 de 2024. A pesquisa Factum, feita de 5 a 7 de junho, registrada no TSE sob o número RJ 01003 de 2024. E outra Prefab, feita em Campos, em 26 de maio, registrada no TSE sob o número 04536 de 2024. Você tem prefeitos que são, na intenção de voto, tanto estimulada quanto na espontânea, que lideram com larga margem, cujos governos são aprovados. Essa correlação me parece muito, muito visível. Você concorda? Você acha que ela explica esse favoritismo dos números desse prefeito? Só saber, Jane Winkler e Cardoso,
Carla Capucci em São da Barra e Vladimir Garotinho em Campos? Explica assim, estatisticamente, independentemente do cenário, um prefeito que vai tentar a reeleição, ele tem 75% de probabilidade de se reeleger independentemente da situação. O favoritismo ele está associado à aprovação de governo e à rejeição. Então, prefeito que tenta a reeleição, bem avaliado, pouco rejeitado, né, ele tem uma vantagem, né, muito significativa na comparação com os concorrentes. Eu queria retornar um pouco, destacar a qualidade editorial da cobertura do Grupo Folha, né? Eu estava presente na última eleição presidencial e qualquer pessoa, se tiver fazer uma comparação mais atenta com a cobertura da Folha com a cobertura realizada por outros grupos, vai perceber que a gente entregou uma qualidade muito forte. Todas as pesquisas, antes delas serem divulgadas, a gente faz, né, passa um olhar clínico no relatório, tem checagem, tem conferência. Metodologia. Exatamente. Em relação à eleição passada, eu conversei muito com especialistas de fora. Eu me lembro que no início do segundo turno eu intensifiquei o contato com o Ricardo Nishimura, que é um brasileiro, um estatístico especializado em não resposta, trabalha com pesquisa eleitoral há anos nos Estados Unidos, e exatamente para poder entender a diferença dada em algumas situações entre a projeção do Instituto de Pesquisa e a urna. Existe um conceito estatístico chamado de voto envergonhado, porque o que acontece? A pesquisa de opinião, seja ela eleitoral, seja ela para perguntar para que time de futebol você torce, ela é muito dependente da qualidade da resposta do entrevistado, né? E a qualidade da resposta do entrevistado está associada também à confiança que ele tem no entrevistador. Existem frações do eleitorado que muitas vezes intencionam votar num determinado candidato, mas respondem que vão, né, votar em outro, intencionam votar em outro. Isso a gente chama de voto envergonhado. E é um fenômeno que a gente tem se observado no eleitorado do Trump nos Estados Unidos, no eleitorado peronista, né? Esses especialistas de outros países chamaram a minha atenção. Normalmente isso é mais comum em eleitorado da direita, mas há exceções em determinados países que isso é mais forte no eleitorado da esquerda. Eles não confessam em quem eles realmente têm a intenção de votar. E aí você observa isso quando faz a comparação com o resultado da urna. Mas a cada eleição você tem um acúmulo de experiência. Então os institutos de pesquisa também estão avançando na direção de tentar controlar, né, a não resposta, né, que é o nome técnico que a gente chama para isso. É quando a resposta não corresponde à realidade. Então eu gostaria de pontuar, levantar essa consideração. A Luísa falou do Cardoso Moreira, da pesquisa de Campos, não foi isso? E de Macaé, perdão, de São João da Barra. E da pesquisa de São João da Barra. São 3 governos bem avaliados. No caso de Cardoso Moreira, a prefeita tem uma rejeição baixíssima. Né? Isso também... Os três têm rejeição baixa? Os 3 têm rejeição baixa. A rejeição dela me chamou bastante atenção. A Diane. A Diane me chamou bastante atenção. Desculpa, mas rejeição baixa para incumbente é incomum. Porque há desgaste natural de material após 4 anos de mandato. Isso, claro, lógico. Porque nem todas as decisões são aceitas por todos, né? E não agradam a exposição, a todos. A partir do momento que você se expõe, você Exatamente. também tem a possibilidade de rejeição. E você sofre críticas. Exatamente. Né? Tem que estar aberto. Só para dar os números, que ele está falando aqui dessa correlação, dá para perceber, não preciso entender tanto de número, para perceber que a correlação é muito forte. E pesquisa estimulada.
Pergunta para Fábio, se fosse esses candidatos, em quem você votaria prefeito? E dá os nomes, né? Jane Winkler, 62,2%. Renatinho Medeiros, 13,7%. Neto Sardinha, 9,3%. Branco Nulo, 2,5%. Não sabe, indeciso, 8,7%. Quer dizer, Jeane tem 62,2% de intenção de voto na estimulada. Aí vem a outra pergunta. Você aprova o governo de Jane Winkler? Sim. 73,2%. Não. 14,3%. Não sabe avaliar, 12,5%. Então, ela tem 73,2% de aprovação do governo e, por conseguinte, tem 62,2% de intenção de voto. Vamos para Facto de São da Barra. A pesquisa estimulada, Carla Capucci, 71,12%. Danilo Barreto, que é o único de oposição, inclusive vai ser entrevistado aqui amanhã, né? 5,78%. Branco e Nulo, 6,04%. Essa coisa da Facto, 0,4%. Indecisos, 12,86%. Não sabe, não respondeu, 4,2%. Aí você vai, a pergunta da Facto, aprovação do governo. Você aprova o governo Carla Capucci? Aprovo. 86,88%, desaprovo. 8,92%, não sabe, não respondeu, 4,20%. Moral da história, Marco. Carla Capucci tem 71,12% da intenção de voto, correto? Uhum. Advindos de 86,88% de aprovação do governo. É a mesma correlação. Uhum. Para finalizar, Campos pré-FAB. Estimulada. Vladimir Garotinho, 53,7% de intenção de voto. Carla Machado, então, na corrida, é uma coisa que precisa avaliar. Carla saiu. Uma folha disso desde novembro que ela não poderia concorrer. Uhum. Né? Muito claro, de forma muito clara. Enfim, mas isso como análise de pesquisa não é expressão de vontade. É análise racional de quadro. Né? E não foi de um leigo jornalista, foi dos melhores juristas. Assim como o Willian, especialista em estatística, você vai para a parte jurídica, você tem que ouvir jurista, com experiência de direito eleitoral. Claro. Entendeu? E todos eles, a maioria deles disseram, os que diziam que podia, que pode mudar a jurisprudência. Ora, você não precisa ser jurista. Se pode mudar, é porque hoje, como está, não pode. Isso é a lógica. Né? Uhum. Marco Antônio podia jogar Mike Tiger no 8, porque hoje ele não joga. Né? Exatamente. Enfim, mas Vladimir Garotinho, 53,7%, Carlos, 18,7%, Madeleine, 6,8%, Thiago Rangel, 2,5%, Buchel, 0,6%, Jefferson Azevedo, 0,6%, Magal, 0,5%, não sabe, indeciso, 10,1%, Branco Nulo, 6,5%. Aí, aprovação do governo Vladimir Garotinho. Você aprova o governo Vladimir? Sim, 70,5%. Não, 14,9%. Não sabe avaliar, 14,6%. Resumo da ópera. Vladimir tem 53,7% de intenção de voto, 53,7%, advindas de 70,5% de aprovação do governo. Está variando aí na casa dos 10%, mais ou menos, um pouquinho mais. A aprovação de governo, o que você tem em aprovação do governo, você tem 10 pontos a menos de intenção de voto. Uhum. Varia nisso, mais ou menos. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Como é que você vê, como é que você traduz esses números aí para o ouvinte, Willian? O Vladimir tem um cenário amplamente favorável para ele. A gente teve na eleição passada, é importante lembrar, ele teve um concorrente, que foi o Caio Viana, que conseguiu capturar, né, parte significativa no segundo turno. Chegou a levar para o segundo turno e conseguiu capturar parte significativa do antigarotismo. E a gente tinha um governo mal avaliado, né, que não conseguiu se reeleger. 4 anos depois, a gente tem um governo bem avaliado. A gente não tem o Caio Viana no cenário. Houve um processo ali de composição. A gente também não tem o Bruno Calil. Né? E a gente tem novos nomes, né? Nomes menos conhecidos, estreando, né? Primeira eleição. E a questão também do conhecimento do nome do candidato tem interferência nesse resultado.
Existe aí um espaço de disputa do antigarotismo que vai desafiar, né, os candidatos que nesse momento têm, depois do Vladimir, mais intenção de voto. E é isso que a gente vai deve observar daqui para frente, né? A intensificação da busca desse voto. Primeiro, o voto que não vai para Vladimir, e o segundo, voto que pode não ir para Vladimir. Porque, pelo que as pesquisas mostram, né, quando a gente pega o detalhamento populacional, né, a gente pega sexo, idade, né, escolaridade. Tem alguns que fazem região também, que é muito interessante para ver como é que é a zona esse movimento. Isso. Não são todos, mas alguns fazem. Tem uma cristalização. O que é isso? É um voto que dificilmente não vai para o Vladimir. O espontâneo. Uhum. O espontâneo. A Jeane e Vladimir impressiona, e é o mesmo instituto, o Prefab, então a mesma metodologia, a baixíssima diferença do espontâneo para o estimulado. É uma coisa incomum. Tem cristalização. É cristalização. Porque se eu falo assim, Marcos, você vota em quem? Bota o nome entre Beto, William e Luiz. Isso é uma coisa. É lógico. Eu não apresento, Marcos, você vota em quem? Eu voto em Beto. Pô, você não vai mandar para o William e para o Luiz? Não, você já tem na tua cabeça o teu eleitor, você não precisa ler. Então a Jeane e o Vladimir tem essa coisa. Ele está falando voto cristalizado. O cara fala da cabeça dele. Ele muito dificilmente vai mudar esse voto. Tem outra coisa, Luiz e William também. Vocês não acham que esse antigarotismo, o Vladimir conseguiu terminar um pouco isso em relação ao eleitor dele? É que eu falei. O possível eleitor dele. Por isso dele. que eu falei da questão o William falou das fatias, eu falei da região. Uhum. A GPP levantou isso em março do ano passado e eu vi uma GPP, mas eu não posso falar porque ela não foi registrada esse ano. Sim. Mas, assim, eu não posso falar porque ela não foi registrada. Mas a do ano passado, eu posso falar porque não tinha exigência de registro. Deu o Vladimir, não é bem a 98, é um pouquinho diferente, mas assim, é quase a 98, que é a zona central, né? É a terceira densidade. Que historicamente, aí a sua pergunta, sempre foi refratário aos garotinhos. Veja bem, Garotinho e Vladimir já ganharam no 98, mas sempre com percentuais bem menores do que nas demais zonas. Sempre. Fato, Caio, Vladimir ficou um pouco na frente no 98 no primeiro turno, e Caio virou 15 pontos à frente de Vladimir no segundo turno. 15 pontos. Essa GPP de março, que eu posso falar, do ano passado, com Caio na corrida, Caio ainda era pré-candidato, dava Vladimir 15 pontos à frente. Amigo, daqui um estatístico, isso são 30 pontos. Sim. De virada. Para baixo para cima, né? Coisa que os pais, porque, logicamente que isso é só uma projeção, demanda confirmação pela urna. A gente pode falar do que já houve, né? Sim. Mas se isso for confirmado na urna, é uma coisa que os pais nunca conseguiram. A despeito de ter chegado ao governo do Estado, o Garotinho ter disputado presidente, quase ter o segundo turno com o Lula em 2002, mas isso eles nunca conseguiram. Uhum. A se confirmar na urna, né? Mas a pergunta foi para você também, William. Não me lembro da pergunta. Se esse antigarotismo, porque na Vladimir virou o antigarotismo, é isso? Entendi. Antes da eleição... Minha interpretação, o Vladimir é uma renovação geracional do garotismo. Uhum. Né? E mais leve, né? Exatamente. Né? Ele traz um elemento novo ao garotismo. E essa renovação faz com que na cabeça de muitas pessoas aconteça essa dissociação da figura do pai. Ele traz um outro perfil, uma outra maneira de se posicionar. Né? Não beligerante, né? Exatamente. Eu acho que, assim, a postura dele, por exemplo, é uma postura que deve favorecê-lo durante a campanha em relação aos concorrentes.
eu vejo o Vladimir adotar uma postura muito, em termos de comunicação mesmo, muito pragmática, né? Essa coisa de focar no trabalho. Ele não gosta de falar, né? Fazer comparação dele com o Rafael. Com o Rafael, exatamente. Né? Eu percebo no Vladimir, diferentemente do pai, ele não tem um discurso muito de polarização, ele não bate muito no adversário. E isso é muito positivo para ele. E ele mostrou que ele não tem aquele espírito de revanchismo, de forra, que o Garotinho sempre mostrou, né? Ele de composição. Exatamente. Um exemplo prático que você está falando, a votação das contas na Câmara, que houve ressalvas para a reprovação do TCE de Rosinha e de Rafael Diniz. No último ano do Jambos, o caso Rafael de 2020 e de Rosinha em 2016. A Câmara podia, logicamente que um bloco ia fazer uma coisa e outro bloco ia fazer outra. Fizeram um acordo, aprovaram as duas. Da mesma sessão que aprovou as contas de Rosinha, aprovou as contas de Rafael. Todos felizes e contentes. Exatamente. Com slogan sem dramas. Que político, slogan corporativo, político não caça político, né? Consequentemente, isso pode garantir longevidade, renovação e longevidade ao garotismo. Estamos chegando a 8h41, dá tempo. Eu tenho duas perguntas. Primeira, para onde que vão, na sua opinião, para onde que vão esses votos de Carla Machado? Não estamos falando de pouco voto, estamos falando de 18,7%, né, na estimulada. Também 18,7 pontos. O cara aqui em campo da política, quando ele quer te enrolar, ele fala em número absoluto. 5 mil eleitores. Cara, vai no percentual que 5 mil pode ser muito, pode não ser nada. 5 mil... Isso não dá barra é muita coisa. Em Pequim não é nada. 10% de Pequim vão ser 10%, e 10% da barra é a mesma coisa, tá percentual. Estamos falando de quase falando de 2 dígitos de quase 20 pontos. Né? Pode ser 20 pontos na margem de erro. 20 pontos decidem qualquer eleição, qualquer lugar do mundo. Para onde você acha que vão esses 20 pontos? Historicamente, em situações assim, os votos eles sempre se distribuem. A integralidade desses votos não vai ser capturada não deve ser capturada por Jefferson. Candidato nenhum, porque historicamente é assim. Né? Jefferson, você acha que pode se beneficiar disso? Porque ele vem patinando nas pesquisas desde 2023, né? A gente precisa observar o desempenho de Jefferson, né? O Jefferson tem pontos de vulnerabilidade, né? E se ele explorar de maneira inteligente, ele consegue neutralizar esses pontos de vulnerabilidade. Mas há um favoritismo, né, na direção do Vladimir. Né? Parte desses votos serão votos que serão decididos em cima da hora. Né? A gente fala como uma situação de exceção a eleição do Witzel. Se a gente passa o olho clínico na votação do Witzel, foi voto em cima da hora. Tá? A pesquisa não pegou porque foi decisão do voto em cima da hora. Porque o que determina a urna é a decisão do voto. Quando que o eleitor vai decidir? Tem eleitor que decide 2 anos antes, 1 ano antes, desde sempre, com 10 anos antes. Como disse o Luiz, cristalizado. Né? Com 10 anos antes. Né? É verdade. Né? Mas tem eleitor que decide em cima da hora. E foi uma eleição que teve uma parcela significativa do eleitorado que decidiu em cima da hora. A tendência é a maioria, ou mais de 1/3 pelo menos, desses votos migrarem para o Vladimir quando a gente pega em perspectiva histórica. Você acha que 1/3 dos votos de Carla podem ir para o Vladimir? Podem ir, porque existe uma influência muito grande nesse tipo de votação, no sentido de que o eleitor ele tende a votar em quem ele acha que ele vai ganhar. Né? Então até a disponibilidade de informação que ele tiver vai influenciar, né? A imprensa, o que ele escuta nas ruas, né? Isso influencia. Aquele eleitor que vota em cima da hora, normalmente ele fica entre 2 opções
e acaba optando pela votação, pelo candidato que ele acha que vai ganhar a eleição. Então tem uma vantagem. E é um desafio, né, dos concorrentes do Vladimir, né, mitigar ao máximo isso. Né? Tem vejo potencial de crescimento no Jefferson. Né? Ele tem governo federal, tem estrutura do Partido dos Trabalhadores. Dependendo da maneira como o Alexandre trabalhar também, ele tem potencial de crescimento. E Madeleine? Madeleine também tem potencial de crescimento, porque, embora ela seja um personagem novo na cena política, ela tem o apoio, né, de um grupo político mais tradicional, né, que já conhece como que funciona a eleição, como que converte voto na urna, né? Então Thiago Rangel também é um player importante, teve uma boa votação para deputado estadual, também pré-candidato, né? Enfim, com base nas pesquisas, logicamente que a pesquisa é objetiva, a interpretação é subjetiva. Com base na interpretação das pesquisas até aqui, é a pergunta do milhão, né? Porque todos esses municípios que a gente fala aqui, não tem, perdão, estou obrigado, não tem segundo turno. Campos pode ter. Então é uma realidade diferente. A rejeição em Campos, a rejeição é sempre importante, mas conta muito mais em 2 turnos. Eu sempre falo isso, as pessoas às vezes não entendem, mas é simples. O que define o resultado do primeiro turno é a intenção de voto. No segundo é a rejeição. Porque a rejeição é o teto de crescimento do primeiro para o segundo. A eleição presidencial foi disputa de 2 enormes rejeições. Ganhou uma rejeição 1,5 ponto inferior, que foi a de Lula. 1,5 ponto. É muito pouco. É margem de erro. Mas, então, Campos pode ter segundo turno, né? Você acha que essa eleição caminha para 2 turnos ou para definição em turno único? Nesse momento, considerando que o primeiro turno é 50% dos votos mais um, que a gente vislumbra é uma eleição em primeiro turno. Mas a campanha ainda não começou. Né? Então, eles ainda confirmação do primeiro turno ou não vai depender, como eu disse, desse trabalho de captura do eleitorado. Primeiro que não vai votar em Vladimir de jeito nenhum, e segundo que pode não votar no Vladimir. Eles ainda são pré-candidatos, Aloysio? São. Aquelas convenções são pré-candidatos. Convenções começam em 20 de julho. Inclusive, já estamos aí em cima. Tudo muda, né? O grupo de WhatsApp desse programa, qual todos vocês aqui fazem parte, alguns nos estão vendo também, eu gentilmente vou pedir os candidatos, assim que eles forem chancelados, os candidatos, que eles se afastem do grupo e voltem após a eleição. Entendeu? Sim, claro. Se chegar alguma reclamação, alguém processar a rádio aqui, por exemplo, agora é uma coisa. Depois da eleição, a rádio tem 48, qualquer veículo, não é só a rádio, qualquer veículo de comunicação tem 48 horas para responder aquele processo. 48 horas. É pressão, a gente conheceu esse Cláudio Henrique, espada na cabeça. Aqui, e ele grande experiência, concordou. É outro diapasão. 48 horas. E está certo o princípio. Por quê? Qual é o princípio? Se o William é candidato, eu escrevo uma inverdade que prejudica o William, se essa verdade não for retratada muito celeremente, isso vai prejudicar o desempenho eleitoral dele. Está certo o princípio. Mas é outro diapasão, assim, é totalmente diferente. Em relação a essa projeção sua, vamos da projeção para o que já aconteceu, né? No primeiro turno de 2020, o prefeito, Vladimir teve 42,94% dos votos válidos. 42,94%. Sem a máquina na mão. Eu ia falar isso. Sem a máquina na mão. E, Marco, como você falou da rejeição, do garotismo, grande parte da rejeição, que Caio soube surfar muito bem,
era divino de quê? Ah, vai ser igual Rosinha. Quem vai mandar é o pai. Isso não aconteceu. Exatamente. Isso não aconteceu. Exatamente. Aconteceu com Rosinha. Rosinha, na diplomação, entrega o diploma à garotinha. Aquilo ali é emblemático, né? Isso não aconteceu. Inclusive, eles brigaram. Já entrevistamos aqui esse meu programa Garotinho Vladimir sobre essas rusgas dos dois, que já tem brigas feias. Em relação ao comando do PL, né? O PL dos Bolsonaro, né? Mas, fato, Vladimir, sem a máquina, teve 42,94%, com a suposição muito, muito forte, que Caio fala muito bem, que Garotinho mandaria no governo do filho. Mas, ou seja, ele não ganhou no primeiro turno em 2020 por 7,06 pontos, mais um voto. 7,06 mais um voto. Ele tem 70% de aprovação. 70 menos 43, 27. Ele precisa, assim, de 7. Ele precisa de 7 pontos, mais um voto, de eleitores que já aprovam o governo dele, mesmo não tendo votado nele em 2020. Essa é a conta. Você concorda? Exatamente. Né? Ele precisa não perder o que ele conquistou, né? E ganhar mais um pouco. Né? O que é muito mais fácil, né? Para quem tem, já é prefeito, já é conhecido, tem um governo bem aprovado e tem uma baixa rejeição, né? Na comparação com os concorrentes, que é o que acontece com Vladimir. Tem outro fator muito favorável ao Vladimir, que é uma uniformização da preferência do eleitorado. A última eleição que colaborei com o grupo foi uma eleição em que toda vez que vinha pesquisa, a gente vinha às concentrações, né, às segmentações. A intenção do Bolsonaro é muito concentrada em determinadas camadas da sociedade, e a intenção do Lula muito mais concentrada em determinadas camadas. Quer dizer, eleitorado mais rico, Bolsonaro; eleitorado mais pobre, Lula. O voto de Bolsonaro mais masculino do que o de Lula. Enfim, voto de Lula mais jovem do que o voto de Bolsonaro. Isso não acontece com Vladimir. O voto de Bolsonaro é branco, de Lula é negro. Isso não acontece com Vladimir. Tem essa uniformização, né? E isso é um fator que favorece, né, quem carrega essa intenção. O Vladimir, ele de uma certa forma flerta com o bolsonarismo ou com o Bolsonaro? Isso é óbvio. Claro. Ele gravou um vídeo do apoio de Flávio Bolsonaro. Uhum. Ele tirou uma foto com Michele Bolsonaro. E isso você acha que, como o Bolsonaro teve uma eleição melhor em Campos do que o Lula? Bem melhor. Bem melhor. Vocês acham que isso influencia também? O William vai falar pelos números, eu vou falar pela questão política, né? Eu acho o seguinte, o que ficou claro para mim é que Rodrigo, por ser presidente da Alerj, tem muito poder estadual. E Vladimir, por ter sido deputado federal, o cargo que Rodrigo nunca ocupou, Vladimir fez muito. Inclusive, um dos motivos do boa avaliação do governo dele é o chamado dinheiro novo, a emenda. Ele foi deputado federal. O senador Carlos Portinho, que é bolsonarista, independente de ideologia, é credor de Campos. Ele trouxe muita emenda para Campos via esse trânsito de Vladimir. O bolsonarismo, vamos vacilar, né? Lançaram Paul Bel como pré-candidato de Maricá a prefeito. Paul Bel, como o velho Maquiavel dizia, é o mal que você acha que eu posso fazer. Maquiavel já é isso no Príncipe, né? Você não é temido pelo mal que você faz, pelo mal que as pessoas acham que você pode fazer. Eu vi aqui, deu uma daquelas blitz malucas bolsonaristas lá no HGG, né? Enfim, veio na Câmara. Paul Bel do PL. Os Bacelar queriam ter um candidato que
que atraísse esse voto bolsonarista, ao qual você se referiu, através de uma aliança com o deputado estadual, de um deputado estadual que é Rodrigo e um deputado estadual que é Paubel. O Vladimir faz o quê? Costura para Brasília. Eu acho que sim, é importante, o voto bolsonarista é muito importante, mas eu acho que foi muito mais uma jogada política. Sim. Você me ferra no Estado mas eu te dou uma volta em Brasília. Você quer me causar um problema na minha cidade, na eleição municipal, pela minha aliança estadual. Eu faço uma aliança federal e supero a sua. Quem define é federal. William. No caso da eleição de Campos, não existe muita correlação, uma correlação significativa entre a votação para presidente e a intenção para prefeito, não. Existe um piso, né? Tem um eleitorado, dizem, né, os relatórios das pesquisas, tem um eleitorado que afirma, sim, que vota no candidato que foi apoiado por Lula, e uma parte que é uma quantidade menor, percentual menor, do que o eleitorado que afirma que vota em candidato apoiado por Bolsonaro. Mas no atual cenário eu não enxergo o apoio, seja de Lula ou de Bolsonaro, como definidor da eleição. Ele contribui marginalmente, colabora, né? Mas eu não vejo como definidor de eleição. Entendi. Como aconteceu, por exemplo, em outros municípios. 4 anos atrás, vou dar um exemplo de Ipatinga, Gustavo Nunes, segunda-feira saiu uma pesquisa e ele estava lá embaixo. Na terça, o Bolsonaro gravou um vídeo, né, eleição de um turno só. No domingo ele foi eleito, né, em cima do prefeito. Então, é um exemplo de eleição em que o apoio, né, do presidente, enfim, a polarização Lula e Bolsonaro interfere no cenário eleitoral. Não vejo isso acontecer em Campos, não. Agora, também colocar uma pergunta para vocês dois. Eu acredito, pessoalmente, aí é opinião minha, que o bolsonarismo votará muito melhor num candidato indicado pelo Bolsonaro que tenha prestígio, como o Tarcísio de São Paulo, do que no Bolsonaro. Eu acho que o bolsonarismo já está meio que liberado da figura do Bolsonaro, necessidade dele ser o candidato. O que vocês acham? Eu acho o seguinte, o antilulismo sempre existiu. Sempre existiu, lógico. Sempre existiu. Vamos voltar para a primeira eleição presidencial, a primeira que eu acompanhei profissionalmente, para ver que eu estou ficando velho. O William, nasceu em que ano ele? 86. O William tinha 2 anos de idade. 88. Perdão, tinha 3 anos de idade, 89. Primeira eleição que eu cobri. Podia ter começado parceria lá, né? Qual é a sua opinião sobre pesquisa da Gugu? Mas ali a esquerda estava rachada ainda. Estava. Era Brizola e Lula. E a definição, por muito pouco, deu o segundo turno a Lula. E a Lula, a partir dali, se consolidou como uma grande liderança da esquerda do Brasil e é até hoje. E a anti-esquerda sempre existiu. Lula, quando ali, era o anti-brizolismo e o anti-lulismo. Eram os dois. Depois de 89, passou a ser só o anti-lulismo. Esse anti-esquerdismo passou a ser só o anti-lulismo. Sempre foi Collor, foi o PSDB durante anos e anos e anos e anos, inclusive infligindo derrotas fragorosas a Lula. Lula perdeu da vez do primeiro turno para o Fernando Henrique, precisa lembrar disso. Lula perdeu feio e muito antes de ganhar. As pessoas esquecem disso. Lula perdeu feio e muito. Fernando Henrique foi reeleito em primeiro turno, em 98, a chapa era Lula e Brizola. Os dois na mesma chapa. Foi um vareio. Por conta do plano real que a gente falou aqui no início do programa. Né? Que é do Itamar, na verdade. Na verdade, foi desenhado. Isso, dá um programa, tá? De uma baixa, né? Acho que o Itamar teve o mérito de ter a coragem, né, de colocar um sociólogo no Ministério da Fazenda. Isso. E o Fernando Henrique ele teve a coragem, né, de apostar na geração universitária. Pércio Arida, Edmar Baixa, Gustavo Franco e Pedro Malan. Esses são os pais do real.
E acho que é importante, as pessoas, isso nem sempre é comunicado, mas eu acho importante entender o seguinte: o Brasil tinha um acúmulo na faculdade de economia de estudos sobre a inflação. O Brasil era referência internacional na academia. Tá? A China mandou pesquisador para vir para aprender sobre inflação com professores universitários brasileiros. Então o Brasil teve todo um acúmulo, né? Porque a inflação começou a galopar no final do milagre econômico. Né? Então nas faculdades de economia, elas se concentravam a estudar a inflação, a tentar entender a inflação. E o plano real, né, que é importante destacar, né, o maior plano de estabilização monetária da história da humanidade, estabilizou a economia em 3 meses, né? A Alemanha nazista estabilizou em 6. É genial, né? Criou porque a moeda tem 3 propriedades: unidade de conta, reserva de valor e meio de troca. E eles criaram um modelo em que eles conseguiram driblar as propriedades da moeda, enganar a economia e estabilizar. Então isso foi uma sacada genial, que só eles fizeram. Então, cada um no seu espaço tem o seu mérito. Acho que o Itamar, né, e tem a coragem de colocar o Fernando Henrique tem a coragem de apostar. Como é que você vai resolver os problemas do país? Você vai entregar a solução para quem tem experiência ou para quem está começando agora? Né? Acho que Você sabe que esse período de grande inflação, até 80 e alguma coisa, né? 87 por aí. Foi no 94, né? Até lá era hiperinflação. Hiperinflação fez com que a estrutura bancária brasileira fosse considerada uma das melhores do mundo, porque eles tinham que lidar com inflação da manhã para a tarde. Aquelas mesas de open market, não é isso, Luiz? Que as pessoas botavam... Eu acho que o William foi feliz. Eu acho o seguinte, o Plano Real, 4 economistas, tem 4 pais, assim, os caras que elaboraram o plano. Pércio Árida, Edmar Baixa, Pedro Marlan e Gustavo Franco. Esses são os pais do plano, todos da PUC-RJ. Filhos da PUC, né? Filhos da PUC. Filhos da PUC. Mas que deram muito... São credores do Brasil. Os caras... Fernando Henrique, como o William colocou, era um sociólogo. Mas mais que isso, Fernando Henrique tinha uma passagem larga pelo Senado e pelo Congresso Nacional. Fernando Henrique foi o cara que fez a costura política para aprovar o real. Porque ninguém tinha garantia que aquilo ia funcionar. Plano Cruzado 2... e vários outros. Vários planos deram errado com grandes economistas da frente. Mário Henrique Simons, Maelson da Nóbrega, Dilson Funaro, deram tudo com os burros na água. Vamos voltar no tempo. Ninguém sabia que ele ia dar certo. É mais um. Todo mundo... O William não que falava da Gugu, mas eu e você que já... A gente falou, isso... É mais um. Então, Fernando Henrique foi o cara que, pela experiência, mais como sociólogo, pela experiência dele no Senado e no Congresso, ele aprovou o plano. E Itamar apostou, teve a coragem de apostar. Né? Como quando o Fernando Henrique sai, tem que se desincompatibilizar do cargo para ser candidato, Ciro Gomes tem um papel fundamental também. Fundamental. O Plano Real, a melhor definição do Plano Real, quem deu foi eu esqueci o nome dela, aquela jornalista, hoje é veterana. Ai, meu Deus, da Globo News. Catanhede, não? Não. Não é Miriam Leitão também, não, mas dessa geração um pouco mais antiga. Como é que é o nome dela? Mônica Waldvogel? Mônica Waldvogel foi, durante muitos anos, da Globo e depois da Globo News. Enfim, ela conta uma história, porque naquela época era como futebol. Você tinha um setorista. Você tinha um jornalista que só acompanhava Fernando Henrique, tinha um jornalista que só acompanhava Lula. E ela fala que ela está em Sobral, que é a cidade, né? Ali do Agreste, né? Do Nordeste. E ela estava... Foi minha Mônica Waldvogel. Certamente foi Mônica Waldvogel. Era jovem repórter, então ela setorista da campanha de Fernando Henrique. E uma senhorinha típica nordestina. Quem é aquele bonitão, Fernando Henrique, o cara boa pinta, né? Quem é aquele bonitão que tá todo mundo cercando ele? Ele é candidato a presidente da República. E a mulher, nada. E por que tem tanta gente cercando ele? Porque ele é o pai do Plano Real.
Aí a senhora falou, é ele? Foi lá, abraçou e beijou o Fernando Henrique. Uhum. Acho que nada evidencia melhor o impacto do Plano Real e as eleições, as únicas 2 eleições em turno único a presidente da República do Brasil, do que essa cena. Foi isso. Então, tá ali. Aí o pai do Plano Real, ele foi lá, abraçou e beijou. Não abraçou e beijou porque ele era bonito. Abraçou e beijou porque todos esses estudos que vocês estão falando aí, que eram necessários, passaram a ser desnecessários. Tem uma pergunta só aqui que eu vou deixar para finalizar, da Guilmar Valdez para o William. Mas vamos fazer um pequeno intervalo, só para finalizar o programa? Vamos dar só um ligeiro break aqui no programa, mas a gente volta para reorganizar isso aqui. Vamos lá. Vai lá. Estamos de volta, 9h08. Vamos então a esse último pequeno segmento. Aloysio, passo para você porque você queria ainda explorar a presença aqui do William. Vamos lá. Programa ao vivo a gente tem, né? A gente tem... Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Como diria Marco Maciel, tudo pode acontecer, inclusive nada. Que é um conservador que faz muita falta. Vice-presidente Fernando Henrique, 2 mandatos, homem da cultura, né? Teve uma passagem como governador biônico, né? Da ditadura, mas assim, dentro da direita brasileira deveria ser um exemplo a ser seguido. Infelizmente não é. Pergunta aqui da Guilmar Valdez, historiadora, professora do IFE. Para você, William, você acha possível o PT nacional interferir aqui, dependendo da conjuntura local ou regional, abrindo mão de uma candidatura própria? Bom dia, professora Guilmar. Foi minha professora na licenciatura em Geografia do IFE. A primeira prova que eu fiz numa graduação foi dela, 499 páginas de matéria. Ela é culpada, então? Tive 3 colegas na minha turma que desistiram do curso por causa dessa primeira prova dela. Foi o cartão de visita da graduação. O PT definiu a candidatura, né? Definiu a candidatura do professor Jefferson. Eu acho que o desafio do professor Jefferson é transcender
né, o eleitorado, né, petista, né, tem uma tendência de ser um eleitorado mais nichado, né, e conseguir penetrar nas camadas populares, né, existe essa possibilidade. Ele traz a bandeira, né, tem uma referência muito forte nele, que é a bandeira da educação, da ciência, tecnologia. O Jefferson, ele é fruto, como diz o Aloysio, do polo universitário, né? Eu também, né? Então, mostra o impacto que o conjunto, que a transformação da chegada do ensino superior do Instituto Federal Fluminense produziu na região, né? Você tem hoje um pré-candidato a prefeito que foi reitor do IFE e um ex-aluno do IFE participando de programa de rádio, comentando a respeito do assunto, e uma professora, né, do Instituto Federal fazendo pergunta, né, e a gente está debatendo a opinião pública. Tenho aqui uma observação que o Zé Alves Azevedo, economista, também do NUPERJ, mandou, em relação ao tema do primeiro bloco, que é esse levantamento que vocês fizeram aí. Ele coloca aqui: muito estranha, Zé Alves Azevedo, muito estranha essa metodologia internacional. São João da Barra mergulhado na pobreza, com 70% da população no CAD único, e agora destaca na qualidade de vida. Assim como Campos, mergulhado na pobreza estrutural, com quase 50% da população na pobreza. Metodologia questionável, já falei com o William. Quer comentar? Vou mandar um detalhamento metodológico para o Zé Alves para poder a gente aprofundar a reflexão. Todo indicador sintético tem as limitações e, como eu disse, é um olhar sob perspectiva, né? E o indicador do IPS, ele chama atenção para um determinado ponto de vista, para uma determinada dimensão. Isso não significa que não tem problemas. Os municípios não têm problemas, os municípios não tenham problemas relacionados à dimensão do bem-estar, né? Tem elevado pobreza, como eu né, já disse anteriormente, tem uma elevada parcela da população presente no CAD único. O município de Campos e São João da Barra tem um percentual significativo de população, né, de baixa renda. São João da Barra tem uma cobertura de esgotamento sanitário inferior a de Campos, em cobertura de abastecimento de água que chama a atenção, quer dizer, a água encanada não está chegando a todas as residências. E no verão se piora muito. Exatamente. Então, é algo a gente a ser discutido, a ser confrontado, comparado com outros indicadores, para que a gente tenha um olhar mais amplo, né, sobre o panorama regional. Bom, eu estava aguardando ainda, achei que você ainda se estendia. Mais alguma pergunta, Luiz, para fechar? Acho que passou, são 9h13, né? Eu só Exatamente. Não queria fechar o programa sem fazer a pergunta da Guiomar e a observação do Zé Alves. Bom, então primeiro vamos agradecer muito a presença do geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo IBGE, e agora nós vamos entrar no período eleitoral de fato, né, de candidatura, e as estatísticas são importantíssimas, como já foi falado hoje no programa o tempo todo. Eu quero agradecer muito ao William, as portas abertas, você sabe disso, né, do grupo, para você. Muito obrigado a todo mundo que a audiência, né, todo mundo que está acompanhando, que ainda vai acompanhar, né. Obrigado, agradecer a participação, agradecer os questionamentos. E o objetivo de trazer esses resultados é de provocar o debate, né? Exatamente isso. De a gente fazer uma reflexão sobre a situação de bem-estar, né? Não só no município de Campos e São João da Barra, mas dentro do conjunto de municípios. E deixar claro, né? Todo resultado é um resultado em perspectiva, né? Considerando um ponto de vista. Tanto que eu não sei hoje, né? Mas nós já tivemos momentos em Macaé que você teve mais geração de emprego formal do que população. Naturalmente que aquele emprego formal, né, não é exclusivamente para aquela população. Naturalmente que vinha a população de outros municípios para poder trabalhar ali. Então todo indicador estatístico
deve ser olhado em perspectiva, as suas limitações devem ser consideradas, mas as suas sinalizações também devem ser levadas em consideração. Luiz, obrigado também pela participação constante aqui no Folha no Ar. Estamos aí, né, na bancada, pedindo o Edmundo. Agradecer a você, Beto, sobretudo ao ouvinte, telespectador que nos acompanhou, né, interagiu conosco aqui. Cara, o William, quem falou a primeira vez do William foi o José Luiz Viana da Cruz, que é uma pessoa que tem um respeito imenso, né? Acho que um dos grandes intelectuais de Campos e, sobretudo, pela fidalguia da figura de Zé, né? Um gentleman, né? É uma figura... Cara, Zé é o tipo do cara, se você vê o Zé brigando com alguém, o outro cara tá errado. Não tem como. Ninguém tá briga com ele. Não, porque se houver, você pode apostar sem medo de errar 100% na estatística. O outro cara tá errado. Me falou há alguns anos, tem uns. Acho que foi no ano da eleição mesmo, tem um garoto aí e tal. É um geógrafo diferente, que é mais dos números que das humanas, que a verdade é geografia no Brasil virou quase que uma história, né? Entendeu? E o William, por ter feito parte da carreira acadêmica dele em Portugal manteve a questão da geografia mais física. Geografia aplicada. Então gerou essa distinção que ele, logicamente, depois no IBGE, ele essa experiência em Portugal e depois no IBGE deu a ele essa formação como estatístico. E assim, a gente trabalhou junto na eleição passada e conversávamos muito, porque assim, tinha que ter muito cuidado para que assim, a nossa opinião pessoal, nosso desejo pessoal não interferisse na nossa leitura. Isso é muito difícil às vezes, né? Mas eu acho que mais do que o grau de acerto que a gente teve, essa foi a grande virtude. A torcida pessoal não influenciou hora nenhuma. Preocupação com viés, né? Com afastamento do viés. Muito pelo contrário, eu falava com ele, porque tanto ele quanto eu, pessoalmente, a gente é refratário ao bolsonarismo. Quando via essas viradas que eu falei com você, Marco, de Bolsonaro, no 2-5, depois no 0-2, 2-5 do ICMS, no 0-2 do consignado, eu falei, o William tem que dar isso com muita ênfase. Uhum. Mas porque a gente é antipático a Bolsonaro. E ele está virando. Ele virou no 2-5 salários mínimos, com renda familiar mensal, com ICMS combustível, e quase virou no 0-2 com consignado. A gente tem que dar isso com muita ênfase. Por quê? Porque todo mundo sabe que nós pessoalmente somos refratários ao bolsonarismo. A prova da nossa isenção vai dar muito claramente, tecnicamente, os movimentos de crescimento do Bolsonaro. Eu acho que a gente fez isso, né? Eu, antes de trabalhar junto com o William, em 2018, hoje eu virei comunista. Em 2018 eu era coxinha, porque eu disse quando eu li as pesquisas do segundo turno, eu falei, Bolsonaro ganhou a eleição. A Haddad tem a menor chance. Uhum. Eu disse isso. E amigos meus petistas acharam que eu virado bolsonarista. Porque o problema das coisas hoje, você dá uma opinião técnica com base em análise fria de número, o cara acha que tem uma coisa política ali por trás. Não tem. Sim, é verdade. Você até tem sua opinião, sim, mas ela não interfere na análise. Enfim, eu já tive parcerias assim, em trabalho jornalístico. O jornalismo é sempre trabalho coletivo, né? Uhum. Mas essa com ele é uma das parcerias das quais eu me orgulho. Assim, a gente tem feito trabalho, eu acho que muito bom, né? E é lá e cá, né? É um trabalho que não tem dono, né? E como o trabalho de Souza também nos infográficos é fundamental. É um trilho, Souza é um craque. Souza é um craque.
O Shimoda, o Cristiano, o Murilo. Todos. Muito que aprendi com o João Peixoto, vendo o João Peixoto com apuração, eu ficava impressionado com aquilo. Então é fruto disso, e o William tem a parte que ele cabe nesse latifúndio desse trabalho. E anunciar amanhã, como eu já falei aqui, Danilo Barreto. Eu ia te perguntar. Pré-candidato à prefeição da Barra, e deixar claro, a gente já tinha agendado a sexta-feira anterior com Carla Capucci, que aqui a gente dá espaço a todos, né? Todos. O executivo damos a todos, né? Só que Carla Capucci é grávida, né? Ela teve que declinar por recomendação médica. Não foi, o motivo foi justificado. E como as outras datas para frente já estão marcadas, quanto falta entrevistar Thiago Rangel aqui de Campos ainda, né? A gente não vai poder entrevistar a Carla Capucci antes das convenções. Mas amanhã Danilo Barreto aqui, candidato a prefeito de oposição em São João da Barra. 9h21, Luiz, obrigado. E também ao William. Quero convidar o nosso ouvinte aqui, não é? Eu ia falar fã de esporte, meus 18 anos de ESPN. O fã de música de boa qualidade aqui na Folha FM, que eu vou ficar com você até às 12 horas. E o melhor da música aqui na Folha FM, a rádio que toca você.